Por onde passou essa vitória e qual a importância, qual o peso dela para a sequência do campeonato, onde o Grêmio precisa pontuar? Bom, boa noite a todos. Acho que é quase desnecessário eu falar sobre a importância dela para nós, vocês todos sabem, né? Têm acompanhado o trabalho. A gente pode fazer tudo no futebol, mas as vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, para diminuir a pressão, aquela que atrapalha o jogo, né? Que faz o jogo simples às vezes ficar difícil. A gente passa momentos que deixa de jogar em função disso, né? Então, a vitória traz essa diminuição de pressão, ela diminui a pressão para o jogo seguinte, que é o jogo fora de casa, porque fez a tua obrigação na casa. O campeonato está tão perto, o miolo da tabela está tão aproximado, que nós estamos a 2 pontos do 8º colocado, e ele tem um jogo a mais do que a gente jogado, que é o São Paulo. Então, passar por esse momento fazendo um resultado como fizemos hoje era fundamental. Penso que a nossa vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia tática um pouquinho diferente em termos de movimentação dos jogos anteriores. Colocamos Kike Oliveira por fora, trouxe Alisson por dentro para se juntar com Bright White, ele e Riquelme se juntando mais, aproximando, porque a gente estava sofrendo dessa falta de aproximação, nosso atacante ficava muito isolado. Já havia feito isso em outra oportunidade, em treinamento, mas não tinha ficado bom. Achei que precisava treinar mais para dar movimentos mais qualificados. Acho que a equipe fez bem nisso no início do jogo e estabeleceu uma vantagem importante. Poderia ter feito 3-0 na bola parada, que nós tiramos de nós mesmos, né? Acho que o Bright estava inteiro para fazer o 3º gol, o que daria um 3-0 em 20 minutos de jogo, praticamente ia liquidar o jogo, né? Depois, sofremos o gol do 2-1, ficamos um pouquinho empolgados na pressão alta, e descoordenamos ela um pouquinho, facilitamos o adversário sair numa bola de fundo que naquela hora não se justificava em termos de contra-ataque. Mas acontece ainda. Eu acho que o mais importante é valorizar aquilo que a gente fez, a entrega dos jogadores para manter o 2-1 depois até o final. Ainda tivemos uns 3, 4 contra-ataques que poderíamos ter aproveitado melhor, mas vai acontecer essa melhora na medida em que as coisas positivas começam a aparecer e dar tranquilidade aos jogadores. Tudo bem, mano? Boa noite. Bem. Primeiro, quero lhe perguntar qual foi a estratégia para os 3 jogadores que atuaram atrás do Bright White, Kike Oliveira, o Riquelme e o Alisson, porque eles estavam flutuando bastante e alternando as funções deles. Se é um indício de que os 3 jogadores da frente, talvez eles não guardem a posição fixa, mas consigam atuar e atacar mais à frente. E outra, o Grêmio ficou muito desgastado ao fim da partida, sofrendo pressão, e você morreu com 2 substituições. Por quê? Estava louco para fazer umas 6, mais ou menos, mas não dava. A gente... Ficou difícil de mexer na equipe naquele momento do jogo. Nós fizemos uma alteração que não estava prevista, que foi a de Carioca. E a segunda alteração a gente fez e fiquei com uma mexida para 3 jogadores. É muito difícil colocar 3 jogadores naquela hora do jogo, né? Então, optei por fazer um só. Conversamos com os jogadores se eles estavam suportando bem. Taticamente, eu acho que a equipe estava bem posicionada. Nosso adversário colocou dois atacantes de área, perigosíssimos em termos de cabeceio, então eu não podia abrir os lados para cruzamento, então tinha que ficar com os 2 extremos bem abertos para inibir esse cruzamento na nossa área. Uma bola entrou e quase que Davis fez o gol, né? De cabeça, porque eles são bons, e Lutero também é. Então, não tinha como mexer naquela hora para os lados, até conversamos isso com os jogadores, aqueles que não entraram,
para deixar claro que não é falta de confiança, é realmente a impossibilidade de mexer taticamente. Desgastados ou não, a gente precisa se entregar, eles também estavam, né? Acho que a equipe deu uma demonstração muito grande de superação e por isso a gente leva esse resultado. A questão de estratégia não foi só estratégia, foi questão tática mesmo. A gente mudou taticamente a equipe, entendia que Alisson estava ficando sempre muito no flanco e eu queria um jogador que viesse para dentro e se juntasse mais. A gente conseguiu fazer com 2 jogadores hoje, porque Riquelme fez bem o movimento de fora para dentro. E como é importante um meia que vem de fora para dentro, né? A bola do segundo gol deixa bem claro. Se é um extremo, dificilmente traz essa bola e consegue fazer a assistência que ele fez para Alisson no movimento de profundidade ali. Então, podemos avançar nisso. Eu acho que o caminho é esse para a gente tirar o melhor de cada um. São jogadores que definem bem, a Alisson define bem, vai melhorar ainda. Riquelme também vai conseguir fazer. Acho que o Bright conseguiu ter uma parceria mais próxima e cresceu. É isso que a gente quer. Deixei Kiki Oliveira para extremo mesmo, porque Carioca não é um lateral e não vai ao apoio, ficou para a parte mais defensiva, então era necessário um jogador de profundidade aí. Acho que Kiki fez isso bem. No intervalo, porque o adversário começou a trazer uma bola arrastada dos volantes, eu inverti um pouco, trouxe Kiki de volta para o lado esquerdo, para trazer Riquelme para dentro, para marcar esses volantes, mas aí perdemos o jogo, perdemos muita posse, ficou perigoso e eu retornei, e acho que a equipe se comportou melhor assim, até quando eles aguentaram, porque os 2 saíram extenuados, muito cansados. Não saíram por parte tática, muito pelo contrário, saíram porque não tinham mais condição de continuar. E aí a gente fez por opção sustentar um pouquinho mais e acho que a equipe se defendeu bem. Todos que entraram deram o seu melhor. Pavão entrou bem de novo. Errou um passezinho aqui, mas poxa, isso aí tem horas que é o de menos, né? À medida em que a tranquilidade vai vir, também vai estar ajudando, como está ajudando e entrando bem nos jogos. Edenilson entrou bem. Volpe fez uma defesa extraordinária na falta, né? Camilo entrou bem como lateral naquele momento que a gente precisou. O mais importante, à medida em que os resultados vêm, todos vão crescer e eles crescendo a gente vai sair ganhando no final. Mano, aqui. Tu falou a respeito de uma melhora da equipe, principalmente pelo início do jogo, com 2-0, possibilidade de fazer o terceiro, na oportunidade que o Bright White acabou perdendo ali, porque o Alisson também o atrapalhou, né? Mas com o passar dos minutos também, o Fortaleza foi ganhando campo, fez o seu gol, né? Essa oscilação do time, o que falta para que a equipe seja um pouco mais sólida durante o próprio jogo? O que falta para que o Grêmio tenha regularidade dentro da mesma partida? Isso tu me permite mais uma dentro dessa melhor ainda. Recentemente tu disse que talvez tenha sido um pouco otimista, né? Um pouco mais otimista dentro de todo o contexto do Grêmio. Essa partida já é suficiente para te dar esta perspectiva de uma melhora clara? Bom, eu penso que a gente vem melhorando em pequenos detalhes já. Eu falei sobre isso. Quando o resultado não vem, as palavras da gente se perdem e aí vocês esquecem, né? Vocês só lembram das que vocês querem lembrar, tá? Nós oscilamos ainda porque a equipe não está firme ainda como deveria estar. Mais resultados como esse, mais vitórias como esse, preciso vir ela se afirmar, né? E eu acredito que isso vai acontecer na medida em que a gente também possa repetir mais. A gente tem mudado ainda a forma da equipe jogar, tentando encontrar uma maneira que se adequa mais às situações. Na medida em que você tem um jogo mais estruturado, você precisa mexer menos do jeito de jogar. E aí o entrosamento melhora. O entrosamento melhorando, você se desgasta menos, você se mantém mais constante no jogo. Ainda somos uma equipe de transição. E a transição sempre
cria lá e cá. E quando você está ganhando de 2-0, o lá e cá não é mais interessante para nós. Passa a ser interessante para quem está perdendo. E foi numa dessas lá e cá que a gente tomou o gol que colocou o adversário de volta no jogo. Para quem não vem ganhando com frequência, esse gol tomado cria uma tensão de novo para o jogo que o jogo poderia passar sem ter. Então aí, vamos. A vitória é possível melhorar. Mesmo que ela seja dura, e mesmo que ela seja apertada, ela é fundamental para nós estar melhor. Mano, gostaria de falar um pouco mais sobre a tua ideia tática para o jogo de hoje, porque foi uma ideia muito autoral tua e que deu resultado. Recentemente você disse que o time precisava de um armador. Esse esquema de hoje foi uma forma de não ter mas dividir a armação entre mais de uma peça e pode ter potencializado Alisson, Riquelme, talvez de uma forma definitiva, mesmo que venham novos armadores? Penso que a gente conseguiu tirar o melhor dos dois para a equipe, né? Precisa se exercitar mais, é preciso ser mais constante, mas foi uma ideia mesmo dividir essa tarefa. Acho que Riquelme rende bem estando pela esquerda, vindo de fora para dentro. Isso abre também o corredor de forma mais efetiva para a passagem do nosso lateral esquerdo, principalmente com a formação que iniciamos, com um lateral zagueiro pela direita, então empurramos Marlon com mais frequência. Então, na medida em que exercitamos mais, acho que as triangulações elas vão acontecer e a qualidade vai melhorar da passagem. Acho que uma ele passou sozinho e não recebeu, que Riquelme não viu, se atrapalhou um pouquinho com a bola no início do jogo, mas depois já trouxe a bola e fez assistência para Alisson, né? Também passou um jogador por fora liberando a marcação, por isso que a bola entrou. Tem a inversão do outro lado, que ainda podemos melhorar, depois inverteu uma bonita para Kiki. Vai sempre estar com uma amplitude boa do lado de cá, e é um velocista, podemos usar mais, com mais qualidade. Acho que isso, na medida em que nós vamos repetindo essa ideia, ela tende a render mais. A ideia era exatamente essa, dar companhia para Bright, que dois jogadores de pé invertido naturalmente vêm mais para próximo do centroavante, e ter essa armação com dois jogadores. Alisson ainda é um condutor mais, né? É mais atacante. Riquelme já é mais meia, então vamos ir melhorando os dois, e os dois se entendendo bem, acho que a tendência a crescer pode ser uma ideia que dê bons frutos para aquilo que a gente precisa fazer. Mano, ainda quero pegar essa linha dos dois, do Alisson e do Riquelme, que chamou a atenção essa atuação deles hoje, como um todo do time, mas recentemente, numa entrevista aqui também, você disse que gosta de trabalhar com os jovens, mas tem os momentos, às vezes, do time. E nesses últimos 3 jogos, por exemplo, Aliança Lima, Palmeiras e hoje, o Riquelme começou como titular. Como é que tem sido no dia a dia o teu trabalho com ele, as conversas com ele? Porque é um jovem, há pouco estava no time sub-20, hoje é titular do time do Grêmio e tem pressão para o resultado. Hoje era um jogo que o Grêmio precisava, acima de tudo, do resultado. Como é que é no dia a dia? Como é que tu trabalha com ele? Tu estás conversando com ele, né, na comissão técnica? Riquelme é mais frio que um iceberg, meu amigo. É surpreendente mesmo, em termos de comportamento, absolutamente tranquilo, recebe as instruções, vai lá, tenta fazer, às vezes não consegue, mas não se desequilibra emocionalmente. Acho que temos aí um jogador de extremo valor para construirmos juntos. O que eu falo é que se daqui a pouco o Riquelme não render bem, é natural, e nós temos que entender que isso possa vir a acontecer daqui a pouco num jogo, 2 jogos. E o torcedor que gosta dos meninos, às vezes não tem essa paciência e às vezes quer acelerar. Calma, vai dar certo, já sabemos que vai dar certo, tá? E a equipe ajudando vai dar mais certo ainda, tá? Alisson já é um jogador mais decisivo, né? mais condutor, um pouquinho mais de atacante, também entrou bem e resultou bem. Acho que é isso. À medida em que eles estiverem bem, se segue. Vai ter um momento que vamos tirar um pouquinho para respirar, para não dar tanta responsabilidade para eles resolver todos os nossos problemas.
e acho que a tendência é evoluir e a gente tirar o melhor deles para a equipe. Mano, boa noite. Queria te questionar, a gente tem visto que tem sido tradicional, não só nos jogos mais recentes, mas também ao todo dos teus 19 jogos até agora, que o Grêmio oscila durante a partida. Momentos bons, às vezes momentos muito bons, às vezes momentos ruins, momentos que o adversário toma controle. Eu queria te perguntar se é natural para ti, pela tua experiência, que é esse o caminho mesmo, não tem como daqui a pouco tentar encontrar uma solução mais efetiva, mais a curto prazo. O Grêmio vai ter que sofrer mesmo essa sequência de jogos, sofrer essa alternância dentro da própria partida, até encontrar esse equilíbrio que tu procura de jogar e conseguir marcar com segurança, não dá tanto chance para o adversário e também criar chance com regularidade. Eu não acho que o Fortaleza tenha tido muitas chances hoje. Vocês acharam que teve? Teve volume, jogou bola na área, nós ganhamos a maioria das disputas na área, defendemos bem no último terço, que é palavras bonitas e modernas. Tá? Temos um pouco de espaço, porque toda vez que você perde a bola, controle de bola, você dá espaço para o adversário. O torcedor teve uma hora que disse que a gente não estava jogando mais ali em cima de mim. Eu olhei para ele e falei, eu estou vendo que nós não estamos jogando mais. Nós estamos tendo dificuldade de jogar nesse momento, de reter a bola, o adversário vem. E o adversário tem qualidade para vir. Né? Recentemente, esse time aí estava jogando para caramba. Aí entrou num momento difícil, troca o treinador, fez um baita jogo contra o Bragantino do 3-1 aí no final de semana. Então, esse time tem qualidade. Tá? E à medida em que você perde o controle do jogo, ele vem. Tá? Vem triangulando, vem conduzindo, volantes de qualidade, né? 2 volantes que sabem jogar muito, né? Então, isso faz parte do jogo. Se nós olharmos aí no Campeonato Brasileiro, esse nosso campeonato que nós estamos jogando, poucas equipes não oscilam dentro da partida. Então, nós estamos dentro da normalidade. Vamos ter calma, vamos trabalhar sempre para minimizar isso, para diminuir as oscilações, mas aí já tem que ter um entendimento melhor, um avanço melhor e mais vitórias que dão essa confiança na gente mesmo. Né? Eu penso que a nossa equipe, por exemplo, tem uma dificuldade de jogar curto. Né? Você vê que as outras equipes têm mais facilidade de jogar curto. Ficar com a bola, o passe que não vai a lugar nenhum, mas que tira o adversário do lugar para depois atacar. O nosso time pega a bola e parte para lá. Mas o futebol não dá sempre para partir para lá, né? Senão terminaria 15-14. E é 2-1, é apertado. Por quê? Se começa a ir demais, você começa a errar demais. Então tem que respirar, tem que ficar um pouquinho mais com a posse. Às vezes tem que tocar ela curtinha para ter reposicionamento, o ataque chegar no lugar adequado para construir a jogada. Se ele não está no lugar ainda e nós já queremos ir para lá, nós vamos perder a bola. Né? Se você vai para o corredor de fora contra um time bem estruturado, você vai perder a bola, porque ele não deixa mais tu retornar. Um time bom não deixa você retornar. Tá? Então, essas são as evoluções que nós temos que ter como time para ficar mais maduro e saber o que queremos fazer. Boa noite, Mano. Eu sei que é importante curtir a vitória e ela é merecida, mas eu queria projetar um pouco do jogo contra o Fluminense, se possível. O Fluminense é um time que vem de 5 derrotas, né? Então é fraco, né? Não, calma aí. Mas eu queria aproveitar a questão da insegurança que o senhor mencionou, né? É um time que o Grêmio pode se aproveitar de uma eventual insegurança que o Fluminense pode ter em função desses resultados negativos, a exemplo do que o Grêmio vinha recentemente não tendo bons resultados e se demonstrava um pouco inseguro. Como é que você vê esse jogo do próximo final de semana? E se pudesse também dizer alguma coisa sobre o Gustavo Martins, se já tem um diagnóstico aí do que ele sentiu, enfim. Ainda não temos o diagnóstico, vamos ter que esperar amanhã para conversar com o nosso departamento médico. Questão na comparação com o adversário que vamos ter. O adversário que vamos enfrentar é uma equipe muito mais estruturada já. Né? Vocês viram no Mundial, recentemente, jogando com ideias que são as ideias claras. Tem muita qualidade de jogo. Tá? É uma equipe que não se aperta com a bola. Se você marcar mal, ela vai jogar.
Mudou um pouco com a saída de um jogador importante, que é o Alisson. Mudou, claro que mudou. Mas não está perdendo jogos porque não está jogando. Está perdendo porque você vive de momentos, né? Você vai a um campeonato grandioso, como é o Campeonato Mundial, faz uma campanha muito bonita, né? Depois você dá uma relaxada naturalmente. Você vem aquele... e depois vai retomar porque é uma grande equipe, tem um elenco que pode trocar jogadores e que vai ser um grande adversário para a gente lá no sábado, perdão. Mas vou repetir, esse resultado daqui diminui a nossa pressão para jogar. Então vamos estar mais leves e isso pode influenciar num jogo melhor de nossa parte. O adversário vai jogar bem porque é um grande time. Boa noite, Mano. À medida da consolidação dos jovens que tu tem apostado, Riquelme e o Alisson, além da venda do Serrote, aí, que foi uma solução financeira, eu quero te perguntar se tu enxerga outros jovens já com projeção de também se tornarem solução mais imediata, assim, se já tem outros jogadores que têm te chamado a atenção na questão dos treinamentos, que tu começa a observar de uma outra forma, já que Alisson e Riquelme, especialmente, sustentaram o jogo, deram aquilo que tu buscava, enquanto os mais experientes acabaram não conseguindo em outros momentos. E como tu projeta também a utilização dos dois reforços que chegaram para ti, o Balbuena, especialmente pela questão do Gustavo, se ele já estaria apto para jogar a partir das próximas partidas, e o Carlos Vinícius, por ter uma característica diferente da que tu encontra hoje no teu plantel. Bom, minha projeção para os dois jogadores é para o jogo do Sport Recife na nossa casa. Porque sempre entendi assim, quando você contrata alguém, você cria uma expectativa grande sobre essa contratação. E se a gente joga o jogador sem as reais condições, pode haver aquela primeira impressão ruim e ela sempre atrapalha. Então, se nós pudermos ter uma boa impressão, todo mundo, na estreia de ambos, é algo, né, que vem para somar a curto prazo e acreditamos muito que os dois podem ser acréscimos a